Daniel, capítulo de número 1, irmãos. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 1. Bendito seja o Senhor. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 1. Gostaria de dizer que estou muito feliz de estar novamente com os irmãos que vão ter que me ouvir de novo. Amém? Saudar a toda a liderança na pessoa do pastor Nilson e agradecer também, irmãos, a todos os meus amigos que estão aqui, todas as congregações que vieram, todos aqueles que apoiam o meu ministério, que são os meus amigos. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 1 e versículo de número 8. Os que encontraram, por favor, digam amém. Amém. Diz-nos assim a palavra de Deus. Mas Daniel propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém. Pode tomar o seu assento, adorando e bendizendo ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós sabemos que o livro do profeta Daniel, ele é um livro qual precisa ser estudado juntamente com o livro de Apocalipse, pois Daniel relata o tempo dos gentios, expressão essa de origem política, a que mostra os gentios, o mundo, dominando, tendo supremacia sobre Israel. Apocalipse, por sua vez, expressa o âmbito espiritual, mostrando a vitória da igreja sobre o mal. Nós sabemos que Israel viveu um tempo monárquico, viveu um tempo qual era regida por reis. Também sabemos que a maioria destes reis não agradaram a Deus. Chegou um tempo, o tempo do rei Jeoaquim, o qual a Babilônia sitiou Jerusalém. O nome deste rei hebraico significa Jeová ergue, Jeová levanta, Jeová coloca de pé. Porém, ao invés de Deus levantar a Israel, Deus abateu a Israel. Porque não adianta ter nome e não ter atitude. Não adianta ter nome de quem é e não ser. Tem muita gente que vive só de nome, mas unção e graça que é bom nada. Tem muita gente que vive só de nome, mas fazer a vontade de Deus que é bom nada. A Bíblia vai mostrar que Daniel, sendo menino, foi entregue ao reino babilônico. A Bíblia vai mostrar que Daniel e os seus amigos, sendo jovens, foram entregues, foram levados escravos para a nação da Babilônia. Talvez alguém podia ter olhado para Daniel e dito: é menino, é jovem demais, vai chegar na Babilônia e vai se desviar, vai chegar na Babilônia e vai esquecer tudo que aprendeu, é muito novo, é muito jovem, ainda não conhece a Deus. Mas aqui eu abro um parênteses para te dizer um negócio: intimidade com Deus não é medida por tempo, intimidade com Deus é medida por profundidade. Oh glória, vou repetir para você da glória. Tem muita gente dentro da igreja há 10, 20, 30 anos que não conhece a Deus, mas tem aquele jovem que se converteu ontem e hoje já está chamando Deus de Pai, porque não é por tempo, oh glória, é por profundidade. Sabe quando você conhece alguém, e as meninas vão me entender melhor, conhece aquela guria que se dá bem, conversa todo dia, está sempre no WhatsApp conversando, começa a conhecer, e em poucos meses já sabe tudo sobre a pessoa. Aí alguém olha para você e diz: nossa, como se conhecem bem,
que todo jovem precisava conhecer a Torá, precisava ter uma base bíblica e espiritual. Daniel não era diferente. Daniel possuía uma base, Daniel possuía uma estrutura. Provérbios vai dizer: ensina o teu filho no caminho em que deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. Daniel possuía base, Daniel possuía conhecimento da palavra. E aqui eu preciso te dizer um negócio: o problema do Brasil não é falta de dinheiro, o problema do Brasil não é falta de recursos, o problema do Brasil é falta de conhecimento. Porque o Japão, sendo uma ilha pequenininha, não tem recursos, mas tem conhecimentos científicos, econômicos e militares, é uma potência. Israel, em meio ao deserto, em meio a regiões áridas, poucos recursos, mas muito conhecimento militar, científico e econômico. Mas Israel tinha algo a mais. Israel tem o conhecimento da palavra de Deus. O que falta para você não é recursos, o que falta para você não é dinheiro, o que falta para você não é ter nascido numa família de maior influência. O que te falta é conhecimento, e conhecimento da palavra de Deus. Porque quem tem conhecimento, Babilônia não derruba. Quem tem conhecimento, ninguém coloca abaixo. Quem tem conhecimento sempre fica de pé. Olha, e nessa noite eu já quero começar dizendo que essa igreja vai ficar de pé, porque não vai faltar conhecimento. Pode até faltar recursos, pastor, pode até faltar dinheiro, mas não vai faltar conhecimento. Não vai faltar conhecimento e conhecimento da palavra de Deus. Se você acredita nessa palavra, levanta a sua mão aí e dá um grito de glória a Deus. Daniel havia se posicionado, pois tinha conhecimento. Daniel havia se posicionado. Não se contaminar com os manjares do rei. Daniel havia tomado uma posição diante de Deus. E essa posição jamais seria mudada. Aleluia! Independente do que lhe fosse oferecido, independente do que ele aprendesse na Babilônia, independente daquelas pessoas que estavam à sua volta e da influência, Daniel tinha uma posição. E tem muito jovem que quando chega na faculdade, chega crente e sai descrente, chega crente e sai ateu, chega crente e sai animista, porque não tem um posicionamento, porque não tem uma base, porque não tem estrutura. Aí não adianta nada, não adianta fazer faculdade, não adianta fazer mestrado, doutorado e ir para o inferno. Melhor é fazer faculdade, mestrado, doutorado e ainda de praxe morar nos céus. Daniel era diferente. Daniel tinha uma posição e uma base. Daniel significa Deus é o meu juiz. Ananias significa Deus é misericordioso. Misael, quem é igual a Deus? E Azarias, Deus ajudou. Quando você souber que Deus é o teu juiz e que Ele tem agido com misericórdia sobre a sua vida, e que não há ninguém igual a Deus, e que Ele tem te ajudado, nada, nem ninguém te coloca para baixo, nada, nem ninguém te tira da posição, porque Deus é o teu juiz, tem misericórdia, não há ninguém como Ele, e Ele tem te ajudado. O engraçado é que Daniel, ele se posiciona e ele decide: eu não vou me contaminar. Ele assentou no coração: não vou me contaminar com os manjares do rei. E aí Daniel, sendo menino, ele chega na presença do eunuco
vai contra a lei judaica alimentar, vai contra a lei do nosso Deus. Faz o seguinte, nos dá legumes e água. Aí talvez o eunuco podia olhar para Daniel e podia dizer: como é que é, rapaz? Como é que é, guri, se fosse gaúcho? Quem tu pensa que tu é? Tu é menino, tu é escravo, tu é novo. O oficial aqui sou eu. Quem manda nesse negócio aqui sou eu. E eu só faço o que ele diz. Baixa a bola aí e come o que eu mando. O eunuco podia ter dito isso. Só que eu aprendi um negócio na vida, que quando nos posicionamos e lutamos a favor da vontade de Deus, diante dos homens, Ele nos concede graça, Ele nos concede caminho aberto, Ele nos concede vitória, Ele nos concede o que quisermos, porque quando se posicionamos a favor de Deus, na presença dos homens, Deus nos dá graça. Não interessa se é oficial, não interessa se é chefe, não interessa se é presidente ou rei, interessa se você se posicionar a favor de Deus. Ele te dá graça, Ele te dá graça, Ele te dá graça diante dos homens. O nosso problema é que como jovens, nós temos mais medo dos homens do que temor e confiança a Deus. Mas Daniel era diferente. Daniel conhecia o Deus que ele servia. Daniel confiava naquele que o havia chamado. Daniel sabia quem era Deus. Ele conhecia como Pai. Quando a Bíblia diz que o rei havia mandado chamar os jovens mais inteligentes, sem defeito, sábios, e propõe a ração diária, propõe o manjar diário. Alguns podem olhar para o texto, pastor, e dizer: era ração, não era o que tinha de melhor, era qualquer comida da Babilônia, assim até eu não ia querer comer. Mas o sentido do texto é manjares do rei, ou seja, o que o rei comeria, Daniel e os amigos comeriam também. O que o rei beberia, Daniel e os amigos beberiam também. Ou seja, a Babilônia estava oferecendo o que havia de melhor em todo o reino babilônico. Quando o rei havia dito: vai ter ração e manjar, o rei estava dizendo: Daniel e os seus amigos vão comer o melhor da Babilônia, vão beber o melhor da Babilônia, vão comer o que eu como e vão beber o que eu bebo. Aleluia! Mas eu imagino Daniel falando com Deus e dizendo: Deus, não me interessa se é a melhor comida, não me interessa se é a melhor bebida, não me interessa se é o que tem de melhor na terra, pois o que me interessa é o que tem de melhor nos céus. O mundo tem oferecido o que há de melhor. O mundo tem oferecido as melhores comidas, as melhores bebidas. O mundo tem oferecido o que há de melhor. Mas eu preciso abrir um parênteses e ser sincero. O mundo oferece o que há de melhor, mas muitas vezes tem gente querendo aquilo que o mundo oferece de qualquer jeito. Às vezes o mundo oferece qualquer coisa e a gente aceita. Às vezes o mundo oferece qualquer bandeja e a gente aceita. Às vezes o mundo oferece aquele menino que não vale nada e a menina sai da igreja. Às vezes o mundo oferece aquela menina que é bonita por fora e feia por dentro e o menino sai da igreja. Mas Daniel era diferente. Podia ser o melhor da terra, mas ele tinha compromisso com o céu. Glória, vou repetir: podia ser o melhor da terra, podia ser o melhor que a terra tinha de oferecer, mas Daniel tinha compromisso com os céus. Glória, pode ser o melhor da terra, mas você tem compromisso com os céus. Pode ser o melhor da terra,
mas você tem compromisso, o que é do céu. Aleluia! Glória a Deus! Não se desvia por qualquer coisa. Não se desvia por aquilo que a Babilônia tem te oferecido. Não se desvie nem se entrega por aquilo que o rei tem te oferecido. Mas é o melhor da terra, Cristiano. Eu sei. Mas a minha Bíblia diz que aquilo que o Senhor tem preparado para os seus, nem olhos viram, nem desceu no coração do homem. Ou seja, o melhor da terra não é nada, nada comparado ao que te espera nos céus, ao que te espera nos céus, ao que te espera nos céus. Oh glória! Daniel era menino, mas Daniel sabia o Deus que ele servia e sabia do que o seu Deus era capaz. Daniel em Jerusalém, vou conjecturar, na EBD ele abria a coração, na introdutória Daniel estava disponível para tirar a oferta, Daniel, para pregar nisso e fala, Daniel, para orar com o pastor, Daniel, para vir para o coral, Daniel, porque Daniel adorava ao Senhor em Jerusalém. E na Babilônia, EBD não tem introdução, muito menos oferta, quem diria a palavra, nem pensar, pastor não existe. E Daniel continuava adorando ao Senhor, porque quem é crente de verdade adora em Jerusalém, mas adora na Babilônia também. Quem é crente de verdade adora quando tem coral, adora quando tem pastor, adora quando tem pregador, adora quando tem banda abençoada, mas adora lá fora, aonde não tem nada, aonde não tem igreja, aonde não tem pastor, mas lá ele adora também. Daniel era diferente. Daniel era diferente. Sabe por quê? Porque Daniel ele tinha um propósito. E eu sempre aprendi que não é o lugar que muda propósitos, são os propósitos que mudam os lugares. O seu propósito era adorar a Deus em Jerusalém, onde era fácil fazer isso. Mas quando ele foi para a Babilônia, qual era o propósito? Adorar a Deus. Pois não é o ambiente que muda o propósito, é o propósito que muda o ambiente. E se Deus quiser te tirar da Jerusalém e te enviar para a Babilônia, vai ser lá na Babilônia que você mudará o ambiente. Não vai ser o ambiente que vai te mudar, não vai ser a Babilônia que vai te fazer ser babilônico, é você que fará os babilônicos serem filhos de Deus. Oh, levanta a tua mão aí, deixa eu profetizar na tua vida. Não vai ser a escola que vai te mudar, vai ser você que vai mudar a escola. Não vai ser faculdade que vai te mudar, vai ser você que vai mudar a faculdade. Não vai ser os seus amigos que te mudarão, mas será você que mudará os seus amigos. Pois é o propósito que muda o ambiente, não é o ambiente que muda o teu propósito, não é o ambiente que muda o teu coração, é o que está dentro do teu coração que muda o ambiente. Glória. O mais interessante é que quando os jovens chegam na Babilônia, a história mostra que eles têm os seus nomes trocados, pois todas as nações sabiam que para os judeus, para os israelitas, o nome significava a sua essência, o nome significava o seu caráter, o nome significava aquilo que ele realmente era. E quando o rei decidiu mudar nome, ele estava falando: vai esquecer o que era,
vai esquecer o que Deus lhes deu, vai esquecer de onde veio, vai esquecer o propósito, vai esquecer para que veio na terra, vai esquecer de onde nasceu, vai esquecer quem era. E assim o diabo vem dizendo para você: é Beltesazar. Vai esquecer o que era, vai esquecer para aquilo que veio na terra, vai esquecer o Deus dele, vai esquecer porque nasceu, vai esquecer porque está na antena, vai esquecer porque veio na campanha. Mas enquanto o diabo está dizendo é Beltesazar, Deus olha para você e diz: é Daniel, é Daniel, é Daniel. Porque o mundo até pode dizer o que você é, mas ei, não é o mundo que rege a tua vida, mas é os céus que regem a tua vida. Você não é o que o mundo diz, você é o que Deus diz. O mundo está dizendo: não vale nada, não vai dar em nada, não vai crescer, não vai prosperar, não vai para frente, vai morrer logo ali. Está dizendo é Beltesazar. Mas Deus está dizendo: o que eu tenho, lugar nenhum tira, o que eu tenho, rei nenhum troca, nome nenhum apaga, o que eu tenho, pessoa nenhuma arranca de você. Deus está dizendo: é Daniel, é meu servo, mesmo em meio a essa Babilônia, continua sendo meu servo, continua sendo Daniel, continua tendo um propósito. Glória! Nessa noite Deus está te dizendo: ei, você é Daniel, você foi chamado para fazer a diferença, você foi chamado para viver o melhor de Deus, você foi chamado para influenciar e não ser influenciado. Pois o propósito não é mudado pelo lugar, o lugar é que é mudado pelo propósito. Aí você se pergunta: como foi que eu fui parar naquele lugar? Como foi que eu fui parar naquela casa? Como foi que eu fui parar naquele colégio? Deus está dizendo: sabe por que te coloquei lá? Porque tu é Daniel. Sabe por que te coloquei na Babilônia? Porque tu dá conta. Sabe por que eu te coloquei naquele lugar? Porque tu é o meu servo. E lá vai fazer a diferença. Lá não vai ser só mais um, mas vai ser aquele que tem Deus como juiz, vai ser aquele que recebe a misericórdia de Deus, vai ser aquele que tem um Deus inigualável, e um Deus que tem ajudado, o Deus que ajuda em Jerusalém, é o mesmo Deus que ajuda na Babilônia, o Deus que está presente quando tudo vai bem, é o mesmo Deus que está presente quando nada vai bem, o mesmo Deus que está do lado quando tem dinheiro, tem saúde, tem alegria,
Você precisa adorar a Deus. Mas fora da igreja, você precisa manifestar a Deus. Pois Jerusalém não é um lugar que você ficará para sempre. Jerusalém é lugar de preparação. Jerusalém é lugar de base. Jerusalém é lugar de estrutura. Jerusalém é lugar de preparação. Nessa noite Deus olha para você e diz: só estou te preparando, só estou te forjando, só estou te dando base, só estou te dando estrutura, porque eu não te quero em Jerusalém, eu te quero é no campo de batalha, eu te quero é na Babilônia, influenciando gerações, influenciando jovens, influenciando famílias, influenciando um mundo corrompido pelo pecado. E lá não vai ser Beltesazar, lá vai ser Daniel, lá vai ser jovem, mas vai ser servo, vai ser jovem, mas vai ter sabedoria, vai ser jovem, mas vai ser governador, vai ser jovem, mas vai ser influência, vai ser jovem, mas vai ser poderoso. Só Paulo quando na glória, vai ser jovem, mas vai ser abençoado, vai ser jovem, mas vai ter prosperidade. Oh glória, oh glória, oh glória. O mundo tem tentado mudar a tua identidade. O mundo tem tentado mudar quem você é. Mas nessa noite Deus te diz: não é o que o mundo diz que é. Não faz o que o mundo diz que faz, mas é o que eu, Senhor, digo que és. Mas faz o que eu, Senhor, digo que faz. Pois toda obediência, já vou encerrar, precede a honra. Às vezes a gente obedece o pai, obedece o líder e acha que não dá em nada. Às vezes o pastor daquela bronca que a gente não gosta, obedece e acha que não deu em nada. Mas a obediência de um simples menino resultou em um futuro revelado para ele. O futuro da humanidade foi revelado a Daniel por obediência. Imagina se você obedecer a esse Deus. Imagina o que Ele vai fazer contigo nessa noite. Se obedecer, diz a voz do Senhor, Ele te levanta, Ele te levanta, Ele te levanta. Já pode ficar de pé mesmo. Ele te levanta, glória, porque aonde há obediência, a honra, a honra. Pois Daniel obedeceu na sua vida, mas a honra perdurou até hoje. Pois Daniel já morreu, mas ainda falamos dele. Se você nessa noite obedecer a Deus, algo especial chegará até você. E não será apenas para você, mas vai ser para a geração que vai vir na frente, vai ser para outra geração também, vai ser para o pai, vai ser para a mãe, vai ser para os amigos, vai ser para a família, pois a obediência para Deus resulta em honra em todas as gerações, resulta em bênção em todas as gerações, porque Davi resolveu obedecer e Deus olhou no céu e disse: não vai faltar rei nesse trono. Se tem obediência, não falta rei. Se tem obediência, não falta bênção. Se tem obediência, não falta alegria. Se tem obediência,
Feche os olhos por um momento aí, pois há uma presença gloriosa, há uma presença do Espírito te dizendo: se for obediente tem honra, se for como Daniel vai ter Babilônia, mas vai ter governo, vai ter cuidado, vai ter saúde, vai ter alegria, vai ter poder, glória. O Espírito Santo te toca nessa noite. O Espírito Santo te toca nessa noite. O Espírito do Senhor te toca nessa noite. E te diz: Daniel, não é Beltesazar, não é o que o mundo diz, não é o que a sociedade fala, não é o que a televisão te dá o teu respeito, não vai ser mulher sensual como a mídia diz, não vai ser um menino ladrão, traficante, não, mas vai ser o que Deus diz, mas vai ser o que o Senhor fala, mas vai ser Daniel, vai ser Daniel. Mas e a Babilônia? Vai ser Daniel na Babilônia, vai ser Daniel onde todo mundo acha ser feio ser Daniel, vai ser Daniel onde todo mundo diz que ser Daniel não vale nada, vai ser Daniel onde todo mundo diz que Daniel não presta, mas vai ser um Daniel que vai morar no céu, vai ser um Daniel que vai habitar com Jesus, vai ser um Daniel que vai conhecer as ruas de ouro. Oh glória, eu quero que você feche os seus olhos por um momento, pois o Espírito de Deus está me dizendo: Christian, vou batizar essa noite, tem muito Beltesazar aí, Christian, mas essa noite vai virar Daniel, vai virar servo do Deus vivo, nessa noite vai virar profeta, vai virar mulher de Deus, vai virar jovem abençoado, vai virar Daniel. Vai sentindo a presença aí, meu irmão, vai sentindo a graça aí, da liberdade ao Espírito de Deus, pois Deus está dizendo: se tiver liberdade eu faço virar Daniel, se tiver liberdade eu faço tudo novo, se tiver liberdade eu vou fazer ser forte, vou fazer ter estrutura, vou fazer ter base, e vai virar soldado do meu exército. Prepare o louvor. Eu quero que você passe à frente, pois assim como o pastor disse, Deus está me dizendo: vai ter batismo, vai ter gente virando Daniel, vai ter uma igreja preparada para entrar na Babilônia, não vai entrar de qualquer jeito, não vai entrar de qualquer maneira, mas vai entrar sabendo quem é o Deus dele, vai entrar poderoso, vai entrar para fazer a diferença, não vai entrar para ser só mais um, mas vai ser Daniel. Passe à frente, eu quero orar por você. Pode descer o coral, pode passar